Sí, esta mañana me desperté y me vino a la mente el pasaje que estuvimos viendo anoche con los jóvenes, que nos estuvo compartiendo Seba, el hermano de Patti, que recién al final de la reunión me di cuenta que era el hermano de Patti. Em, es Ageo 2, 4 al 5 nos compartió él, pero yo leí desde el 3 y dice, estoy leyendo en NBI, dice, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Esto es cuando Israel empieza a volver del exilio, después de mucho tiempo de estar alejado de sus festividades, de la libertad de poder rendir culto a su Dios como lo hacían siempre. Su templo era su gloria, era su orgullo, era todo para ellos. Y vuelven y empiezan a reconstruir el templo. Entonces, dice esto, queda alguno de ustedes que se acuerde cómo era el antiguo templo, al lado de eso, este nuevo, ¿no se ve como muy poca cosa? Y yo pensaba, ¿alguno de los que está acá se acuerda de, de las reuniones hermosas que teníamos ahí en Kennedy? ¿Se acuerdan de los momentos de alabanza hermosos donde capaz nos tomábamos de la mano todos y nos abrazábamos y llorábamos y por ahí alguno se tiraba al piso llorando y alguno pasaba adelante, daba una palabra, se oraba por alguien? ¿Alguno se acuerda de eso y ve ahora por Zoom las reuniones? ¿No se ve como muy poca cosa? La verdad que pues, a mí, y capaz que a alguno más también, cuesta ver esto, darnos cuenta que esto es una reunión real, ¿no? Cuesta creer realmente que el Espíritu está obrando acá y que podría tocar nuestros corazones, ¿no? Eh, Puede llegar a parecer que es como remar en dulce de leche para mantener la reunión normal como era antes, hacer todo lo posible por mantener las cosas, en vez de decir, bueno, che, esperemos un poco y ya vamos a volver a las reuniones. No, no, sí o sí queremos hacer todo tal cual es la reunión. Puede parecer eso, ¿no? Y como difícil ver que Dios está igual y que esta es una reunión real y no es una falseada o una imitación ni nada de eso, ¿no? Eh, Parece muy poca cosa comparado a lo que era, ¿no? Las reuniones. Y después el 4 dice, pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Igual que cuando los rescaté, igual que en las reuniones esas hermosas, igual que cuando vinieron a Cristo, mi espíritu está entre ustedes. Así que ánimo, le dice ánimo al líder, le dice ánimo al sacerdote y le dice ánimo al pueblo. Así que hoy creo que Dios quiere decir ánimo, pastores, ánimo, líderes, maestros de la escuelita, los adolescentes, líderes de jóvenes, ánimo todos los que están, los obreros, todos los que están trabajando, ánimo porque yo sigo entre ustedes, dice el Señor. Eh, y, y después dice el versículo 9, el esplendor de esta segunda casa, este templo nuevo que se estaba construyendo, será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor. Pienso que el que esté esperando que vuelvan las reuniones normales y vuelva todo como antes y esté como aguantando este tiempo, esperando que vuelva lo de antes, se va a pegar una gran desilusión como la gente que había conocido el primer templo y quería volver a ese templo. Dice en otra parte que cuando vieron el templo nuevo se oía llanto de la gente que recordaba con nostalgia el templo antiguo, pero el llanto lo tapaba el ruido de alegría y gozo de la mayoría que sí estaba disfrutando lo nuevo que Dios tenía. Entonces, Dios no deja de hacer lo nuevo que Él tiene planeado por los pocos que están desilusionados y quieren volver a lo anterior. Él va a seguir con sus planes igual. Entonces nosotros, para no llevarnos esa gran desilusión, creo que Dios quiere que nos preparemos y estemos abiertos y expectantes para lo nuevo que Él tiene, que va a ser distinto al anterior. Ayer pasé por el salón
justo tenía que pasar por ahí y vi un poquito el salón hermoso, todo vacío, con el techo renovado, y tuve la convicción de que ese techo no se renovó para que vuelva la rutina y la agenda normal semanal que teníamos ahí. Estoy seguro que se renovó porque es un recurso espectacular que tiene la iglesia en sus manos, pero no sé para qué Dios lo va a usar. Pero va a ser algo totalmente nuevo, así que estemos abiertos y expectantes y esperando que Dios nos muestre y muestre a los líderes, a los pastores, a todos los que están trabajando, qué es lo que Él quiere, para qué quiere usar el salón. Seguro que van a seguir habiendo reuniones, pero estoy seguro que Dios va a hacer algo nuevo, que va a ser más glorioso, pero para eso tenemos que estar desaferrados a lo que ya pasó. Lo que se viene va a ser mejor, y si tenemos que seguir mucho tiempo más por Zoom, sepamos que hoy Dios nos dice, ánimo, sigan adelante porque yo estoy acá, entre ustedes, por la pantalla Zoom, por las nuevas tecnologías, pero mi espíritu está entre ustedes. Y que nada más. Muchas gracias, Mike. Es la nueva normalidad. Qué bueno que podemos vernos cara a cara, que podemos estar reunidos, que es la iglesia por las casas, ¿no? Una nueva modalidad. Gracias que podemos tener a Lincoln sin moverte de tu casa, Lincoln. No tuviste que hacer miles de kilómetros. Te perdés los matecitos argentinos, pero... Sim. E empanada também, não? sí, 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 también. Empanadas. Meio de luna e tudo mais. Sí. Muy bien. Juan Schubert, si Sí. podés orar Sí, por la palabra, por Lincoln, Bueno. por la familia. bueno, cómo no. Dale, Juan. Vamos a orar. Eterno y sabio Dios, que nos has dado las arras del Espíritu, que nos has dado el anticipo hermoso de la redención. Espíritu Santo, tú que guías a toda verdad, ahora guíanos a esa verdad que procede de ti. Espíritu Santo, abre ahora nuestros oídos, nuestros ojos y trabaja en nuestro corazón con tu palabra para que podamos escuchar y deleitarnos en ella. Impregna, Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro espíritu de tu presencia. Tu presencia para nosotros es gozo en nuestra vida. Bendice ahora a Lincoln para que el mensaje que trae llene nuestras vidas. Señor, ahora nos reunimos como iglesia y declaramos que la cabeza de la iglesia es Cristo y a Él nos sometemos. Gracias por esta feliz idea de congregarnos en tu nombre, en el Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan. Muy bien, Lincoln. Irmãos, é um grande prazer estar com vocês. Eu lo faço com muita alegria, não? Gostaria muito mais de estar presente, né, desfrutando desta cidade, desta igreja, que para mim é um marco de amor, de carinho, de respeito, de interação. Para mim é uma igreja que não hablo porque estou com vocês. Eu tenho falado de onde vou e que tenho a oportunidade. Eu sempre costumo falar sobre a igreja de Roca, que para mim me traz muitas ensinanças de dedicação, de amor, não? de pessoas que realmente têm um coração no Senhor. Não se importem com o choro, porque eu sou da escola de Jeremias, o profeta chorão. Então, isso sempre sucede. E eu quero usar estes primeiros minutos para agradecer a vocês por el carinho, o amor que têm demonstrado por nós outros, por Telma, que têm orado, que ofrendaram
que têm chamado, que enviam mensagens. Isto só se sabe o valor quando se necessita de ter uma palavra, uma mensagem, é que se sabe o valor disto, não? Então, eu quero agradecer a todos os pastores, Esteban, Rubén, Álvaro, e os demais obreiros, né, da igreja, os demais que fazem parte desta igreja que é muito bendecida, uma igreja muito estruturada na palavra. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a vocês, porque nesse tempo tem estado presente com nós, neste momento de dificuldade que estamos caminhando, não? Graças a Deus, Tielma está bem. Já tive 2 intervenções que chama, Mário deve conhecer muito bem, é quimioembolização, não? A primeira foi muito tranquila, a segunda foi um pouquinho mais complicado, mas não muito complicado, porque tive uns 10 dias, 12 dias que foi um pouco mais difícil, mas depois volveu ao normal. Esta semana passada, agora, ela hizo uma ressonância para que nesta próxima semana seja feita uma avaliação do procedimento anterior para saber como está, se tem a necessidade de fazer mais, se os nódulos terminaram ou não, não sabemos. Estamos crendo e orando por um milagre, não? Mas graças a Deus, ela já está bem, está tendo uma vida normal, não está tendo impossibilidade de nada, está podendo fazer todas as coisas, não? Até pelear com seu marido está podendo fazer agora, não? O médico deveria falar para ela, este tempo não peleia com seu marido, mas parece que o médico não tem muito juízo e não falou nada. Não, mas graças a Deus, tudo está muito bem. Então, quero agradecer a todos vocês, irmãos, que têm dedicado carinho e amor a nós outros. Muita graça, que vocês continuem a ser a igreja que são e que continue a crescer neste carinho e neste amor. Deus os bendiga. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor tem posto em meu coração nestes últimos tempos. Eu tenho meditado muito, porque como vocês estão vivendo uma situação, todo mundo está igual e nós outros também não somos diferentes, não? Temos a quarentena, temos muitas mortes, como se pode ouvir por la televisão e tudo mais. E o Senhor tem me levado a pensar uma coisa. Nós sabemos que esta situação, nada sucede se o Senhor não tiver no controle. Muitas vezes não compreendemos por quê, por quanto tempo, por que o Senhor não faz um milagre, por que o Senhor não dá uma ordem, como foi nas 10 plagas do Egito, que quando chegava um, o Senhor falava, basta, e aí bastava, não havia mais. Não entendemos. Mas eu consigo mirar que neste tempo estamos tendo grandes oportunidades de fazer alguns arreglos em nossas vidas, né? Alguns concertos em nossas famílias, em nossos matrimônios, em la relação de padre com hijos, hijos com padres, porque estamos tendo mais tempo agora. Nadie pode falar que não tem tempo agora para charlar, para arreglar as coisas. O que a igreja necessita, que eu tenho sentido muito forte, é volver sua atenção para o que o Senhor tem nos ensinado, para o que conhecemos da palavra e o que estamos vivendo da palavra. Porque muitas vezes nossas questões não é conhecimento. Conhecemos muito a palavra. Quando se habla de qualquer versículo, se não sabemos a direção, mas sabemos que está no livro de Coríntios, de Gálatas e assim outros. Isso sabemos. Mas o que é importante é saber o que estamos fazendo com esta palavra que estamos ouvindo por tantos anos, não? Na medida do tempo que aceitamos a Jesus até hoje, o quanto crescemos neste entendimento da palavra. Como está hoje minha vida cristiana em relação ao ano passado? Há 5 anos, há 10 anos ou mais? Como? O que eu tenho a falar sobre minha relação com o Senhor nesse tempo agora? Porque como eu tenho falado muito, muitos de nós outros cristianos somos como os museus. Só temos história do passado, de 5 anos, de 10 anos, mas não sabemos falar do que o Senhor tinha falado com nós outros hoje. O mês passado, final do ano passado, não.
temos testemunho de 10, 20 anos atrás. Mas e agora? O Senhor não está quedado. Não, não. O Espírito Santo não saiu da terra. Não, não. Ele está com nós. Então, qual tem sido nosso objetivo, nosso plano, nosso propósito com o Senhor? Então, o Senhor tem me falado muito a minha vida sobre isso, e eu tenho pensado, podido refletir, podido meditar como tem sido minha caminhada com Jesus, como está a situação, não? E eu quero ler com vós, se meu secretário em Roca puder poner o primeiro versículo, não? É que é 2 Coríntios capítulo 13, né? 2 Coríntios capítulo 13. Se meu secretário Johnny puder me ajudar aí, vamos poder mirar juntos este versículo agora. Vamos dar um tempito para Johnny se localizar e juntos lermos este versículo, que é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Hola, ahí lo Olá. ven. Já está? Ahí lo ven. Não, eu não vejo. Se todos veem, não há problema. Sí, se ve bárbaro. Para se ver todos? Sí, acá se ve también. Sim, é verdade. Agora eu vejo também. Isso é uma questão de jovem que não é muito conhecedor da palavra, por isso, não da palavra, do computador, por isso se queda perdido. Vamos já. Pablo, em 2 Coríntios, capítulo 13, ele habla: examinaos a vosotros mesmos, se estáis em la fé. Probaos a vosotros mesmos, ou não os conheceis a vosotros mesmos, que Cristo está em vosotros, a menos que esteis reprovados. Eu vou ler mais uma vez. Examinaos a vosotros mesmos, se estáis em la fé. Probaos a vosotros mesmos, ou não os conheceis a vosotros mesmos, que Cristo está em vosotros, a menos que esteis reprovados. Mira, muitas vezes não temos dificuldade de examinar as outras pessoas, por la roupa, por la maneira de caminhar, por la maneira de conduzir seus trabalhos, mas muitas vezes não somos muito buenos para fazer isto com nós outros, né? Agora, como eu posso fazer uma avaliação do que eu hago? Um exemplo, uma mulher argentina que sabe fazer uma empanada, para saber se a empanada está bem, o que ela tem que fazer? Ela tem que examinar, e o modo de examinar é comer, para saber se o condimento está bem, se a levedura foi suficiente e tudo mais. Como saber se o assado de Rubem é um excelente assado? É comendo o assado com ele, não? É sabendo se está bem de sal e assim. Então, muitas vezes, eu para ter esta ideia de como eu estou em minha caminhada cristiana, eu tenho que fazer algumas perguntas para mim, sobre minha conduta, sobre meu caminhar, sobre meu crescimento, não? Então, um exemplo, eu tenho o costume de avaliar minha vida cristiana. Isto é uma pergunta que eu quero que cada um de nós agora pensamos sobre isso. É certo, estou agindo corretamente nesta avaliação? Em que isto me ajuda? Em que isto pode me ajudar, esta avaliação? Eu sinto que sou um convertido a Jesus ou eu fui convencido por la família e por amigos? Eu sou um crescente quando estou com os outros e solo sou outra pessoa? Tive um cambio a partir do momento de minha decisão por Jesus? Algo cambiou em minha vida? Estes cambios começaram e quedaram ou continuam em minha vida? Isto é importante, não? Se eles continuam, como chama esta continuidade? Chama santidade. Santificação é um processo de santificação.
porque cambio sempre vamos ter, porque o Espírito Santo sabe como trabalhar com cada um de nós. Despacito, numa área, em outra área. Eu tenho o costume de falar que a caminhada cristiana é como uma maratona, não? Sabemos que uma maratona se não estou enganado, é 42 quilômetros. É uma corrida que não se pode poner toda a força no primeiro momento. Por quê? Porque são 42 quilômetros. Então, o atleta tem que saber dividir o tempo de poner pressão, de ir mais despacio para poder fazer. A corrida mais rápida é de 100 metros, que Usain Bolt foi campeão mundial por algumas vezes, não? Mas se queres fazer o mesmo que Usain Bolt fez com 100 metros numa maratona, o que vai suceder é que com 1.000 metros, 2.000 metros, não se pode mais correr mais. Então, a caminhada cristã é uma maratona. É despacito, mas todo dia. É despacito, mas todo mês eu vou chegar a uma conclusão que algumas coisas em minha vida necessitam caminhar, não? Então, por quê? Porque a falta de crescimento, ela me leva a uma estagnação. A estagnação me hace regredir. E a regressão me torna uma pessoa religiosa. Ou seja, eu vou ter conceitos, eu vou conhecer os valores, mas eu não vivo estes valores. Eles não têm uma validade para mim. Então, por isso que é muito importante pensar sobre isso, não? Sobre como tenho o costume de avaliar minha vida cristiana. Isso é importante, irmãos, porque é através desta avaliação que nós vamos crescer, que vamos reconhecer nossos pecados, que muitas vezes não são um pecado enorme, mas pecado não há tamanho para ele. Muitas vezes eu posso pensar que a mentira para sair de uma pequena situação não é um pecado. Ah, não, eu vou falar que cheguei retrasado porque tive um acidente na ruta, quando todavia não houve, não tive o acidente, não? Então, o Senhor tem me falado muito sobre isto, sobre examinar a nós outros, sobre avaliar nosso crescimento cristiano. Eu já pude compartilhar esta palavra com algumas igrejas, porque o Senhor tem me incomodado muito com essa situação, porque devemos elevar nossa vida de qualidade com o Senhor. Não poderemos ser o mesmo um cristiano hipócrita, um cristiano que vive de aparência. Não, devemos viver a realidade da palavra, com crescimento, com ayuno, com oração, com pedido de perdão e tudo mais, não? Eu, numa estrutura de igreja, eu já tenho 42 anos que me converti, eu e Telma, nos convertemos a Jesus. E numa estrutura de igreja, eu já tive solamente 3 funções que nunca trabalhei numa igreja. Nunca fui líder de mulheres, nunca. Nunca fui um líder para mulheres, um departamento de mulheres. De chicas, também nunca fui líder, nunca fui maestro de bebezitos ou de ninhos pequenos, não. Mas lo demais, eu isso de todo numa estrutura de igreja. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção quando eu, como diácono, ia compartilhar os elementos da Santa Cena, eu chegava a alguns irmãos e eles recusavam a receber o pão e o vinho. Irmãos crentes de muitos anos. Isso sempre era uma coisa que quedava em minha mente. Porque quando miramos o 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto que habla mais sobre a Santa Cena, não? Depois de los Evangelhos, ele inicia por falar. 1 Coríntios 11, 28, não? Ele habla. Se pode poner para mim na pantalla, será bueno, por favor. 11, isto, não? Mira que esse texto, ele empieza falando que pruebe-se. Esse pruebe-se é o mesmo que examine-se. Não? Tanto que algumas traduções da Bíblia, em outras versões, perdão, algumas versões, não usa a palavra pruebe-se.
usa a palavra examine-se, cada um a si mesmo, e coma assim del pão e beba de la copa, porque el que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo del Senhor, juízo come e bebe para si. Por qual há muitos enfermos e debilitados entre vosotros. O que sempre me chamou a atenção nesse texto é que o Senhor não usou o apóstolo Pablo para escrever, para nos fazer sentir reprovados e continuar a não participar da Santa Cena. Não, não é isto. O objetivo deste texto, desta palavra, não é eu me alejar da Santa Cena, porque eu cometi um pecado, alguma coisa. Não, não, não. Examinar para ter um conserto, examinar para ter uma consciência agora que eu cometi um erro, um equívoco, e que necessito fazer uma correção nisto. Não é para o diácono ou um irmão qualquer, ou ir adelante para ter a copa e o pão, e não vou porque ayer eu menti, ayer eu peleei com minha mulher, com meu filho. Não, esse não é o objetivo. Esse objetivo é para ser um exame e entender que eu cometi um erro, um pecado, e neste momento eu pedir perdão e ter uma decisão. Eu vou sair de aqui para fazer essa correção diretamente com a pessoa com quem eu cometi um erro, com quem eu lo ofendi, eu falei mal. É esse o objetivo. Mas muitos irmãos preferem não participar da Santa Cena porque cometi um pecado. E quando eu tenho essa decisão para mim, eu estou dizendo, eu reconheço que errei. Então, por ter errado, não vou participar. Não. Senhor, me perdona. Eu quero consertar contigo. Depois eu vou consertar com meu irmão. Mira o filho pródigo. Não? Quando ele chega para seu padre, ele havia tido 2 reconhecimentos. Que ele havia pecado contra Deus e contra seu padre. Não foi só uma situação. Então, por isso que eu tenho sempre a dificuldade, e o versículo 30, Pablo continua falando, porque lo qual há muitos enfermos e debilitados entre vosotros, e muitos que dormem. Por quê? Porque viram, sentiram, reconheceram a situação, mas não fizeram uma correção, não volveram para perdonar ou para ser perdonado. Estas pessoas estão enfermas, estão debilitados, muitos estão dormindo em la fé, ou se perderam a sensibilidade do Espírito. Então, por isso, examinar é uma coisa extremamente importante para nós outros, não? Porque quando examinamos, reconhecemos aonde estamos cometendo equívocos, aonde devemos evitar de caminhar, porque esta é uma situação. E Pablo, no 31, habla, se, pois, nos examinássemos a nós outros, não seríamos juzgados. Mira, que coisa interessante. Não é para não participar da Santa Cena, mas para pedir perdão no momento. Senhor, eu reconheço, eu ofendi meu irmão, perdona-me. Eu quero pedir perdão agora, vou participar da Santa Cena, e quando sair de aqui, se este irmão não estiver aqui agora, eu vou lhe procurar e vou arreglar esta situação com ele. Então, mira que examinar é uma coisa que nós outros não podemos olvidar, porque Pablo habla, muitos enfermos e debilitados, muitos dormem. Por quê? Porque quedaram em cima de seus erros. Tem um exame correto, mas não tem uma atitude correta de perdonar, de ser perdonado, de volver a comunhão com os irmãos, com a igreja. Entende, irmãos? Como a palavra é muito simples, não? E Pablo não habla. Se vós examinar e descobriu alguma coisa, não participe. Não participe. Não é esse o objetivo desse texto. Por isso que no primeiro texto que lemos em Coríntios, de 13:5, ele diz, examinai a vosotros mesmo se estáis em la fé. Sabe, irmãos, muitas vezes é muito sencillo
o caminho para se desviar da caminhada com o Senhor. É muito simples. Nós vamos ver logo mais abaixo, quando Pablo nos apresenta um checklist, ou seja, uma lista de situações que podem nos ajudar a avaliar, a examinar, não? E Jesus falou em Juan 8:31, se vosotros, não, dijo Jesus, se vosotros permanecereis em minha palavra, sereis verdadeiramente mis discípulos. Ou seja, e conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. Então, isto é importante pensarmos para termos uma verdadeira identidade cristiana. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Pablo escreve a los romanos falando sobre isto, não? E em Hechos 16:31, e eles creem no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tu casa. Ou seja, a fé em Jesus, esta fé que eu avaluo, que eu cresço e que as pessoas vão poder mirar o testemunho de Jesus em minha vida, não? Então, se mira que em 2 Coríntios 5:17, aquele versículo muito conhecido, Pablo habla, de modo que se alguno está em Cristo, nova criatura és, as coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. Irmãos, quantos de nós cristianos, até hoje, com 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30 anos caminhando com Jesus, ainda temos em nossas espaldas pesos, pedras de pecado de nosso passado. Quando roubou, quando prostituiu, quando matou, né, cometeu um homicídio. Muitos, até hoje, estão na igreja e continuam traindo sobre suas espaldas estes pesos. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Por isso que Pablo, escrevendo aos Coríntios é uma carta que eu tenho muita identificação. Eu gosto muito de ler Coríntios. Coríntios, para mim, é uma contextualização da igreja de hoje. Há de todo dentro da igreja de Coríntios. Foi a igreja em que Pablo mais usou de tempo para ensinar sobre os dones espirituais. Mas a igreja de Coríntios era muito problemática, não? Mas ele habla, olha, de modo algum, se algum está em Cristo, nova criatura és. As coisas viejas passaram. E aqui todas são novas. Eu não me acordo se a última vez que estive em Roca, eu compartilhei esta situação que vou. Eu tenho algumas coisas que gosto muito de comer aqui no Brasil, alguns quitutes, algumas coisas saladas, enfim. Então, eu sempre, quando volto de uma viagem que afuera do Brasil não é comum encontrar isso para comer, eu tenho um bar cerca de onde eu vivi que vende isto e é assim, muito saboroso. Quem quer comer é só vir a minha casa que eu vou levar já, tá vendo? Aí vai saber do que eu estou falando. Então, um dia eu cheguei já e lá são de 2 irmãos este restaurante. E um declara ser cristiano, não? E eu cheguei e lhe saludei e disse, como está, meu irmão? Tudo bem? Ele disse, tudo bem. Firme com Jesus? Oh, não sei, estamos caminhando. Mas está caminhando para o céu. Ah, e eu não sei. Isto eu não sei. Como não sabe? Eu não sei se Deus quer que eu vá para o céu. Irmãos, este homem está na igreja há quantos anos? Não é um bebezito na fé, não. Ele disse, eu não sei se Deus quer que eu vá viver com ele no céu. Irmão, como não sabe? Por que Jesus veio? Por que, meu irmão? Como não sabes? Então, isto muitas vezes é a situação de muitos cristianos que não conhecem a palavra. E às vezes o inimigo usa a falta de conhecimento para acusação, para oprimir, para deprimir essas pessoas. Por quê? Porque eles não conseguem entender o perdão de Deus. Mira que quando o Senhor usa Juan em Apocalipse para escrever a carta às 7 igrejas, não? Ele
la iglesia de, parece que la iglesia de Laodicea, el capítulo 3, versículo 20, ele habla, e aqui estou a la puerta e chamo. Se há alguno oye mi voz e abre la puerta, entrarei a ele e cenarei com ele e ele comigo. Muitas vezes, nós outros que somos predicadores, os evangelistas, usam esse texto para evangelizar. Não está tão fora do contexto. Mas aqui, esse texto foi escrito para uma igreja. Não foi escrito para os impíos, para os gentios. Não. Ele escreveu isso a uma igreja. Ele diz, olha, se vós ouvir que eu estou golpeando a porta e abrir a porta, entrarei e cenarei com ele. Então, o que o Senhor está falando? Que sempre temos uma oportunidade para ter o perdão de Deus, ter a presença, a comunhão com o Senhor. Então, isso é muito importante. Pablo, quando escreveu a carta a los Gálatas, não? Esta carta de Gálatas, muitos teólogos creem que essa foi a primeira carta que Pablo tem escrito às igrejas. Foi uma carta muito intensa, não? Então, apresenta a verdade de que os pecadores são justificados e vivem uma vida santa solamente por la fé. Mas, todavia, tem irmãos que continuam querendo se justificar por la obra. Não, a obra é uma consequência de quem tem Jesus, mas não é para perdão de pecado. Não? Então, Pablo usa de uma maneira muito forte, muito intensa, não? Falando sobre isso, e ele procura falar muito sobre o Espírito Santo, a relação na vida cristiana, em virtude da função do Espírito Santo no ministério. Ele habla aquele ministério de adoção, ele ordena aos cristianos que vivam por el Espírito, que sejam guiados por el Espírito, que andem pelo Espírito e ainda sembram e cosecham pelo Espírito. Então, mira que há aqui uma... Por quê? Porque os Gálatas estavam muito vacilantes, muito dúbios, muito uma situação dividida, porque havia muitos judeus que falavam ter convertidos, que procuravam dar continuidade à questão da lei. Não, deveriam viver a lei, que a lei era a lei. E Pablo, então, habla para eles. E eu gosto muito do versículo 16 deste capítulo, quando Pablo habla a los Gálatas. Ele diz, andai en el Espírito e não satisfagais os desejos de la carne. Irmãos, este versículo para mim é fantástico. Eu sempre volto a este versículo, porque é um versículo tão atualizado, tão presente, tão verdadeiro como todos os demais. Ele não tem uma... Mas para mim ele habla de um modo diferente. Por quê? Ele está falando, andar en el Espírito e não satisfagais os desejos da carne. Ou seja, quando o Espírito ocupa parte de minha vida, de meu coração, significa que eu tenho uma proteção, uma força, eu tenho uma graça de Deus para vencer estes ataques, que muitas vezes são ataques do demônio, mas muitas vezes são desejos de minha carne, não? Que querem verdadeiramente imponer sobre minha vida, me apertar para viver assim. E eu gosto muito, porque Pablo, quando chega no capítulo, no versículo 22, deixa eu mirar isto, o versículo 19, Paulo, agora, ele dá uma lista, não? Um checklist em inglês aí para uma relação do que são as obras da carne. Então, se quando eu miro este versículo 19 até o versículo 21, eu vou ter uma relação que quando eu examinar a mim mesmo, isso vai me ajudar a cambiar. Mira, e manifestam são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechiceria, enemistade, pleitos, celos, iras, contienda,
dissensiones, herejías, envidias, homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a esta. Miren, hermanos, Pablo aqui, ele me ajuda com uma relação de coisas que eu posso avaliar se estou caminhando no Senhor, se estou caminhando bem, se estas obras da carne estão presentes em minha vida. Sabe que há uns 15, 20 dias, quando o Senhor me havia traído esta palavra, e eu estava pensando e meditando sobre ela, e eu mirei esta relação, eu descobri ao menos duas coisas nesta relação que eu tenho que cuidar em minha vida. Sabe, duas coisas que eu tenho que trabalhar com mais força em meu coração. Por quê? Porque são obras da carne que fazem de todo para que eu salga do caminho do Senhor. Não é que eu ando praticando todo dia, toda hora, mas são coisas que sempre estão golpeando minha carne para fazer volver. E mira o que está no versículo 21, quando ele habla de envidia, homicídio, borracheras, orgias e coisas semelhantes a esta, diz acerca de las quais los admoesto, como já os he dicho antes, que los que practican tales coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, este verbo que está aqui é fundamental, ele não poderia ser cambiado. Este verbo praticar, que ele habla aqui, los que practican é quem está numa ação constante. Não é quem no passado roubou, não é quem no passado tinha enemistade, selo, contendas, adultério, fornicação. Não é isso que Pablo está falando. São os convertidos a Jesus que continuam nesta prática. Por isso que ele habla que os que praticam, ele não usa o verbo no passado, os que praticavam. Não. Ele diz os que praticam, os que não abriram mão deste fruto da carne, diz os que praticam estas coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas mira que, por outro lado também, se Pablo quedasse seu escrito só até aqui, já estava bueno, não? Mas Pablo, ele sigue falando agora do fruto do Espírito, não é? E mire, irmãos, eu sei que todos vocês conhecem, não? A Bíblia é uma maneira, as editoras bíblicas tiveram um cuidado quando começaram a ser as Bíblias, imprimir as Bíblias, que fazem uma separação da palavra Espírito com o Espírito do homem, Espírito maligno e o Espírito de Deus. Sempre que é o Espírito de Deus, empieza com maiúscula. Não como está, mas o fruto do Espírito, então está falando do Espírito Santo, é amor, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Ele diz, contra tales coisas não há lei. Contra tales coisas não há lei. Então, é muito importante quando miramos que a palavra de Deus é completa. Não, ela não falou de um caminho que não pudera nos mostrar este caminho. Não, procurem um caminho de santidade. Como? Aonde está? Para onde vou? Não. Ele falou e nos mostrou como seguir. E quando ele habla, os que praticam, ele está sacando as pedras, os pesos que estão sobre as espaldas de muitos crentes que não aceitaram o perdão de Deus. Ah, mas eu hice coisas muito graves, muito terríveis. Irmão, 2 Coríntios, como leemos há pouco, não? Capítulo 5, versículo 17, ele habla das coisas antigas. Se fueram, elas não fazem mais parte do presente, não? Eu me acordo que eu tinha um pastor que sempre gostava de usar um exemplo de Santo Agostinho, não? Que ele, quando se converteu a Jesus, um dia com um amigo passando por uma casa onde existiam muitas casas de prostituição, uma mulher lhe chama, Agostinho, e seu amigo lhe disse, Agostinho está te chamando. Ele disse, não sou eu.
Ele está chamando o Agostinho antigo. Eu agora sou um novo Agostinho. Não? Então é isto, é esta sensação que devemos ter. Vamos errar? Sim. Vamos cometer equívocos também, igual, não? Vamos. Vamos pecar? Vamos. Mas, irmãos, temos que pedir ao Senhor o perdão. Não podemos tratar o pecado como uma coisa comum, como um mal necessário. Ou seja, eu vou pecar porque necessito pecar. Não, não, não. O Senhor não seria um sádico para ser isto com nós outros. Nunca o Senhor iria ser isto, não. Então, eu quero deixar esta palavra. Eu sei que os irmãos, como nós outros, também estamos vivendo um tempo de muita restrição. Agora, nossa igreja voltou a ter culto presencial. Nossa igreja cabe creio que umas 500 pessoas, 600 pessoas, e abriram para ter culto só com 30. E mesmo assim, solamente teria que fazer uma inscrição por internet, não poderia ter mais de 60 anos. Então, eu estava há 6 meses sem ir em minha igreja. Eu estava predicando em muitas igrejas, indo em culto em outras igrejas, porque minha igreja, eles são muito criteriosos, têm muito medo dessa situação, então, só menos de 60 anos. Domingo passado, não, já abriram mais, não se pode todos, mas muitos mais se podem. Então, eu e Telma fomos, depois de 6, 7 meses, volvemos a nossa igreja, não? Então, agora estamos volvendo a normalizar. E pode ter certeza, irmãos, se Deus é por nós outros, quem será contra nós outros? Esta é uma palavra que Pablo dá à igreja. Vamos crer, vamos entender esse tempo em nossa vida. O que Deus quer usar esse tempo para me mostrar. Eu não quero sair da pandemia sendo o mesmo de 7 meses atrás, de 8 meses atrás. Não, eu quero sair cambiado. Eu quero sair transformado. Eu quero me alejar de alguns malos costumes que eu tenho, que não necessariamente são um pecado, mas eu não quero. Eu quero fazer uma correção em minha vida. E esse tempo é um tempo em que Paulo chama para examinar a nós mesmos, contra o pecado e contra outras coisas que necessitamos cambiar. Então, eu quero falar, irmãos, o Senhor os quer usar em Roca. O Senhor os tem usado. O Senhor quer dar intrepidez, quer dar coragem, valentia, não a cada um de vocês para continuar sendo esta igreja que está marcando a generação, especialmente em Roca, na Argentina e por todo o mundo, não? E pensa bem, uma coisa que jamais falei em Roca, que falei muito em Roca, é sobre os dones espirituais. Orem sobre isso, busquem os dones, pidem, Senhor, eu quero reconhecer o dom que o Senhor me regalou, eu quero ser usado neste dom. Irmão, o Senhor habla que não haria no livro de Amós nada sem antes comunicar a seus servos profetas. Não. E os profetas de Roca estão adiante de mim agora aqui. Estão aqui adiante mirando esta palavra. Então, eu quero que vós pense sobre isto. Eu não creio que não, depois que fui a Espanha há 2 anos e meio, eu fui para um retiro de pastor na cidade de La Unión e Fuente Álamo. São cidades cercas. Então, um dia a reunião do retiro de pastores da Europa não seria em Fuente Álamo, outro dia em La Unión. E me invitaram para predicar nesse retiro. E quando eu estava 2 dias antes, eu comecei a ter uma visão que me deixou muito perturbado. Eu confesso que esta visão me deixou perturbado, eu fui muito incomodado, e eu digo, Senhor, isso não pode ser uma coisa de minha mente, de minha cabeça, será que, como isso chegou acá? Eu não consigo entender. Por isso que eu creio que o Senhor gosta muito mais de usar as mulheres como profeta do que os homens, porque as mulheres não têm dúvida de nada. Ela habla, depois ela vai pensar. E os homens pensam 10 vezes e ainda não habla, porque não sabe se está seguro. Aí eu entendo bem porque o Senhor gosta de usar as mulheres, porque as mulheres não têm essa preocupação, não? E por 2 dias eu me senti muito, muito, muito incomodado. Mas eu fui predicar e digo, irmãos,
eu quero compartilhar algo com vocês que eu sinto muito forte em meu coração. Mira, isso tem 2 anos atrás. Eu digo, irmãos, aqui estamos com muitos pastores da Europa. Estão todos aqui reunidos. Eu sei, muitos estão aqui. O Senhor me habla para falar com vocês que preparem a igreja. Ensine a igreja. Porque vamos chegar a um tempo que não está lejos. Um tempo onde as pessoas estarão como peces, ou pescado, não? Num rio quando a água está terminando. Que o oxigênio está se acabando. Os peces se quedam loucos. Não sei quantos já miraram esta cena por tele ou personalmente. Os peces se quedam loucos. Eles começam a saltar e saltam para o seco, morrem e tudo isso. E eu digo, isto vai suceder. E o Senhor quer que eu diga a vocês que preparem a igreja para socorrer, para ajudar estas pessoas que como peces estarão sem aire. E a igreja tem esta responsabilidade de fazer isso. E para terminar, veio uma palavra ainda pior, para mim, né? O que sucederá terá um impacto muito pior do que das torres gemelas em Estados Unidos. Irmãos, eu terminei a predicação. Internamente, eu estava destruído, porque eu não conseguia entender nada do que eu ouvi do Senhor. Eu não conseguia imaginar o que poderia ser tão grave, tão difícil. Eu não entendia isso. Terminei a predicação e me fui. E eu nunca olvidei um detalhe desta palavra. Nunca. Quando começou a pandemia, um dia eu estava aqui em minha oficina, orando, e o Espírito Santo me disse, Lincoln, se acorda da palavra que eu lhe dei para falar a los pastores de Europa? Oh, Senhor, perdona-me. Agora estou podendo ver o que o Senhor havia falado. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão com síndrome de pânico, as pessoas estão... Senhor, me perdona. Eu chamei imediatamente a Santiago, em Espanha, não é conhecido de muitos de vocês, eu chamei e perguntei, Santiago, tienes aquela mensagem gravada? Porque não foi na igreja dele, foi em outra igreja, não é no sul mais para o sul da Espanha. Ele disse, não, Lincoln, eu não tenho. E eu já tentei conseguir, porque eu quero ver, penso que tem alguns detalhes mais que eu não vi, eu não me acordo. Mas, irmãos, eu quero falar para vocês. Este não é privilégio de alguns, estes são privilégios para os filhos. É para cada um de vocês. É para cada um de vocês, no dom e no ministério que o Senhor pôs em sua mão. Hace com dedicação, hace com amor, hace com carinho. Eu sempre oro ao Senhor. Vou contar uma oração de ninho que eu sempre oro ao Senhor. Continuamente eu estou orando. Senhor, torna-me sensível à voz do Senhor. Torna-me sensível. E eu quero, Senhor, ouvir tua voz. Eu quero anunciar tus verdades. Eu quero comunicar tus propósitos. Sabe, irmãos, muitos, sabe por que muitos não são usados? É porque não têm gana de ser usado. Uns porque não acreditam em los dones espirituais. Pensam que eles foram para o passado. Não. Hoje é o tempo de los dones. Então, quando miramos esse texto que Pablo está pedindo para examinar a nós outros, eu quero deixar esta palavra contigo, irmãos. Vós, como Jesus falou com muita graça, muito poder, vocês são a luz e a sal em roca, aonde o Senhor os levar. Vocês são. Não habla, eu não vou orar porque não sei. Não.
Não hace isso, não? Quando um vizinho, um amigo, alguém lhe pedir uma oração, ou quando sentir em seu coração gana de orar por alguém, le chama. Hoje, em meio de toda esta loucura que vivemos, temos a bendição de ter um Zoom para poder falar à distância. Nós temos o WhatsApp, nós temos muitos outros. Irmãos, vamos usar destes recursos que temos hoje para tornar o nome de Jesus reconhecido, para orar com o que necessita. Ah, não, eu não vou orar porque eu não sei, eu vou pedir a meu pastor. Não, irmão, se o Senhor lhe permitiu saber, chegar até vós, é porque é vós que tem que orar, é vós que o Senhor quer usar. Então, tenha valentia, disposição para marcar nossa generação com a graça e o poder do Espírito Santo. Que Deus bendiga a vocês. Quero agradecer a Rubén, a Esteban, a Álvaro, por me invitarem, por la confiança, né, por esse tempo tão precioso. Para mim é muito bueno, mas seria melhor se eu puder estar presente, não? Mas como vou volver. Em nome de Jesus, antes de mi viejez, vou volver para estar com vocês. Muita graça. Gostaria de saludar a cada um personalmente. Me acordo o nome de um grande número, não de todos. Não estou mirando aqui. Irmãos, vós são maravilhosos. Que Deus continue a bendecir, a usar vocês. Que Deus continue a livrar a Roca, a Argentina. Eu tenho sempre orado por Argentina, porque eu sofro de pensar que um país tão hermoso, um país tão rico, um país de pessoas tão especiais, vive situações muitas vezes que não compreendem e que não conseguem sair com facilidade. Mas eu creio, irmãos, o Senhor é poderoso. Só Ele tem o poder de cambiar essa situação. Isto é uma responsabilidade enorme para vocês como igreja local, enorme como uma igreja nacional. Não, mas sabe que eu estou junto com vocês, sempre estamos orando por Argentina. Os pastores já estiveram na Argentina comigo, parece que temos uma aliança, que sempre quando algum recebe uma notícia de Argentina, envia para os outros. O presidente falou, o presidente não falou, a oração. Então, para mim é bueno. Que Deus os bendiga, irmão. Muita graça. Não? A Juan, que está ali, um jovem, não? A todos os demais, Mário, enfim, são tantos que... muita gente. Que Deus os bendiga, muita graça. Nelly continua jovem, não, Nelly? Continua jovem. E a todos, muita graça. Que Deus os bendiga em nome de Jesus. Gracias. E eu quero orar agora. Padre, em nome de Jesus, damos-te graças, porque tivemos um tempo para meditar em sua palavra, Senhor. Onde o Senhor nos chama, nos exorta a examinar a nós outros. Não examinar as outras pessoas, mas sim a nós outros, para que reconheçamos nossos erros, nossos equívocos, para que reconheçamos nossas falhas e possamos, Senhor, cambiar, porque tu Espírito vive com nós outros e quer nos cambiar. Eu quero pedir por cada família da igreja de Roca, Senhor, que o Senhor os bendiga, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude, que o Senhor os dê um crescimento na fé, que o Senhor os use para señales e maravilhas neste tempo na cidade de Roca, que a semelhança da palavra que o Senhor me deu para mim em Espanha, nós outros hacemos parte desta palavra. Então, nos ajuda, Senhor, a socorrer as pessoas. Nos ajuda a levar esperança às pessoas, porque muitos estão enclausurados em suas casas, tomados por el pânico, por la depressão, por el miedo. Senhor, em nome de Jesus, bendize a los pastores, suas famílias, bendize a toda a igreja, bendize a Roca, Senhor, bendize a Argentina, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amén. Muchas gracias, Lincoln. Não, é um prazer, meu irmão. Muchas gracias. Muchas gracias. Abro o jogo. Un beso
Un beso a Telma, que tengan un buen fin de semana. Un beso Gracias, além do que eu Lincoln. vou dar, não? ¿Cómo? ¿Cómo? Um beijo além do que eu vou dar. É porque Claro. eu dou um beijo todo, é outro. Está bem. Eu vou dizer, Pati, como está? Hola, ¿cómo está Lincoln? Bien, Bem, e vos? bien, gracias a Dios. Si estabas por acá, te invitábamos un asadito. Alguno de todos seguro podíamos hacer, pero bueno, quedará para la visita. Está bem. Eu vou estar contando nos dedos. Eu vou estar contando nos dedos. Vem aqui. Telma está chegando aqui para saludar ustedes. 30 segundos. Bueno. Está arreglando seus pelos, porque... Vem, Telma. Mas quando queres vir ao Brasil, pode vir. Aqui já está um pouco mais tranquilo. Qué bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, Telma. Telma. Hola, Hola. Oh, extrañando mucho, cada uno. Muitas pessoas. Oh, temos orado por situações de pandemia na Argentina. Deus esteja muito fortalecendo, porque sabemos que tem sido um tempo muito difícil, não? Mas com Jesus nós somos vencedores a cada dia. Vamos superando cada mal de cada dia, não é mesmo? Amén. Espero que um dia possamos nos abraçar novamente. Sí, amén. Amén. Verdade. Oh, quero agradecer muito pela atenção e pelas orações a meu respeito. Muito obrigada. Deus tem sido bueno, como sempre, e estou bem e crendo que teremos uma melhor notícia, não? E temos aprendido muito nesse tempo, não? E esperamos, né? Próxima semana, espero que possamos ter uma notícia de milagres. Eu creio. Amém? Alguém pode crer comigo também, não? Sim. Amém, amém. Amén. Milagres sempre, todos os dias nas nossas vidas. Que Dios te bendiga mucho, Telma. Oh, sim, graça, amém. Então está, meus irmãos. Muitas graças, um abraço, uma boa semana. Que Deus les siga usando a ustedes em nome de Jesus. Igual, Gracias. Bendiciones. Igual, Lincoln. Tchau. Muchas Tchau, gracias. um abraço. Gracias, Lincoln. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Tchau, tchau. Muy bien. Constanza. ¿quién tosió? Esteban. Bueno, no vamos a pelear a nadie por la... ¿Se puede compartir pantalla, Johnny? Pónganse el barbijo todos. Ahora sí. Bueno, un recordatorio para orar por la salud. Sí. Tenés una canción más y después vamos a orar y hay otros anuncios y Bárbaro. Ahí vamos con la otra. Creo que... Ay, me supera la tecnología a veces, ¿eh? Constança, por favor, canta, porque senão eu vou cantar. Perdón. Por favor, não demore, porque senão eu canto. Se eu cantar, vai ser um desastre. Ok, vamos con esta canción. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar.
Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor. ¿La cantamos una vez más entera como una oración? Yo sé que tiene sus años, que algunos no la conocen. Después la pueden googlear. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor. Amén, amén. Bueno. Muy bueno. Gracias, Constanza. Qué linda alabanza en vivo. Hermoso. Hay algunos anuncios. Sandra tiene un anuncio y después se preparan de la escuelita dominical, también hay otro anuncio. O al revés, como gusten. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Sandrita. ¿Podés pasar la otra, Johnny? Son dos diapositivas. Queremos invitar a todas las mujeres para este viernes a las 22 horas. Vamos a recibir la primavera y también vamos a festejar el mes de la Biblia. Así que estaría bueno de que todas las invitadas vengan con algo floral. Habíamos pensado en una vinchita,
y también con un versículo, el que tengan preferido de ustedes o la palabra que sientan en este momento. Así que esperamos a todas para este viernes y entre todas vamos a hacer la reunión. Así que arriba, vamos todavía. Bienvenida Primavera en Casa. Gracias. Gracias, Sandra. Johnny, a ver, de la escuelita. Bueno, queríamos... Hola. Buen día. Hola, buen día. No sé si está Rocío por ahí. ¿Habla Vero? Sí, Vero, ¿cómo estás? Bien, bien. Queríamos anunciar que, bueno, como bien dijeron todos, es el mes de la Biblia, así que tenemos 3 domingos especiales. Ya tuvimos uno el domingo pasado y ahora tenemos 2 más, así que los esperamos los nenes hoy a las 17 horas. Espectacular, muy bueno. Bien. Acá tengo, podríamos orar primero por el hogar de Salta, por la etnia que hemos adoptado en el Cáucaso. Estela, si podés orar, Estela Durazno. Si podés orar por el hogar, Estela, por favor. A ver, Estela. ¿Me escucha? Ahí sí, ahora sí. Señor, te damos gracias por todo lo recibido en este momento, por tu palabra, y rogamos aún por los hermanos que se encuentran en Salta, por la familia de José María, Leila, por tus hijos, para que tú los sigas acompañando, para que tú sigas con ellos, proveyendo todo lo necesario, Señor, aún en esas cosas de las cuales no conocemos, pero de las que tú conoces con mucho detalle. Rogamos para que tú estés dando fuerza, fortaleza, sabiduría para este trabajo que ellos han emprendido, aún por Marco, por Jenny, por sus hijas. Rogamos para que tú también los sigas acompañando, dando sabiduría para que también se fortalezcan en ti, Señor, sabiendo que solamente en ti podemos encontrar esa fuerza, esa sabiduría para hacer lo que tú has enviado aún a ellos, Señor, aún en cada hogar, cada familia que de alguna manera está implicada en ese lugar, por cada niño, por cada una de las tías que se encuentran en las casas donde participan, donde enseñan, Señor, así también por cada cocinero, cada una de las personas que trabajan en el lugar, Señor, en cada uno de los espacios de ese predio. Rogamos para que tú sigas acompañando, para que sigas obrando aún en ellos, proveyendo todo lo necesario, Señor, que se requiere en ese lugar, para que tú puedas seguir obrando también en la vida de ellos, en los corazones, y sigas acompañando a cada uno de ellos. Te damos gracias por todo, gracias porque tú también nos permites acompañarlos a ellos, Señor, y rogamos para que sigas obrando también en cada uno de ellos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Estela. Álvaro. Sí. Álvaro, soy Claudia, estoy por ahí. Claudia. Quería agregar una cosita de lo de la escuelita, vos sabés, porque me había encargado Rocío del grupo de misiones. Se le ocurrió a ella y nos convocó a varios para hablar sobre la Biblia por el mes de la Biblia y todo eso, y la traducción de la Biblia, pero en la lengua de sordomudos, de sordos, ¿no? Tenemos una comunidad importante acá en Roca y en todos lados hay, y justamente el 19, ayer, se
es el día de la hipoacusia, y queríamos participar enseñándoles a los niños algunas cositas sobre la lengua de señas y todo eso, y además la importancia de la Biblia y de que nos acerquemos a las personas. Me pareció una iniciativa muy, muy linda, muy profunda para encarar, y bueno, hoy vamos a hacer el primer domingo que los vamos a acercar a los niños a ese tipo de situaciones, de circunstancias, ¿no? Como para que ellos también entiendan que es necesario aprender a comunicarse con las personas sordas. Así que bueno, no se pierdan, hoy a las 5, los papás, todos los invitamos. Hay una cosa muy importante que estábamos leyendo ayer que Damari investigó, y es sobre la traducción, que no existe la Biblia en el lenguaje de señas, es muy complicado, se hacen videos y requiere mucho tiempo, muchas personas y muchas correcciones. Hay solo en una versión de Norteamérica. Entonces, es tan importante que nosotros siempre estamos con esto de la traducción de la Biblia y todo eso a las etnias, y que cada uno lo conozca y tenga su Biblia en su idioma, y tenemos un grupo no alcanzado acá mismo, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Gracias, Claudia. Una cosita más, Álvaro. Sí. Perdón. Dale. En el grupo de los papás de la escuelita se subió un video con el abecedario de lenguaje de señas. Así que necesitamos que por favor los nenes lo vean, porque a partir de eso va a haber un juego. Así todos pueden participar. Bueno, Vero, ya que estás en el aire, dos cositas. Podés orar por los Jinuk, pero podés subir un poquitito a tu hija para ver si la vemos mejor. Ahí está. ¿Quién de las dos va a orar por la etnia? Las dos, dale. Dale, oramos. Papá, te damos muchas gracias, Señor, por los Jinú, Señor, porque ellos están en el centro de tu corazón, Señor, porque son amados por vos, Señor, y gracias, Señor, por poner en nosotros, Señor, en nuestra familia, Señor, de la iglesia, el deseo, el anhelo de orar por ellos, Señor, porque estamos en un mismo sentir con vos, Señor, de orar, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, Señor, así que rogamos en esta mañana, Señor, por aquellos que están pensando, Señor, en la creación, están pensando quién los formó, quién es su hacedor, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana los esté inquietando en eso, Señor, y que puedan conocerte, Señor, en la naturaleza, Señor, aún, Señor, que vos le hables en palabras, Señor, que puedan oír tu voz, Señor. Gracias te damos por ellos, Señor, los bendecimos y los amamos, Señor, aún sin conocerlos, Señor. Así que los bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. ¿Pudieron leer todos lo que dice en pantalla? Que nuestras oraciones recorran las montañas del Cáucaso. Así como dijeron alguna vez que cuando Dios repartió los idiomas, dice la leyenda que volcó el carro de los idiomas y en poquitos kilómetros, no sé qué cantidad de idiomas hay, muchísimos, que nuestras oraciones también sean desparramadas entre las etnias no alcanzadas. El Señor se mueve, su Espíritu se mueve a través de las oraciones. Hay dos cositas más, por lo menos que tengo yo. Vieron que hay grupos de lunes a viernes de Roca Oramos por Vos. Cada día se hizo un grupo de oración que oramos por diferentes motivos, desde la intendencia, desde la gobernación, de los ministerios de salud, de educación, de diferentes ministerios. A ver, Ana, ayúdame. Por el hospital, por las instituciones públicas, privadas, por el país. Pero el lema es Roca Oramos por Vos. Ahí incluye todo. Así que bueno, animo a todos los hermanos que nos involucremos en diferentes días, en diferentes grupos,
así que pueden llamar y los incluimos en diferentes grupos para orar. Después vos, Rubén, si querés explicar un poquito el tema de los afiches. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que tengo es que también prácticamente todos los días hay grupos caseros por Zoom y por WhatsApp. Podríamos poner, Patti, esta semana los links de los grupos caseros, si así también todo el que quiera se puede sumar a un grupo casero y no tenemos que esperar hasta el domingo que viene para alimentarnos, para compartir, para tener comunión. Así que bueno, hay grupos todos los días, casi todos los días. Algún día no, pero por fe hay grupos todos los días. Rubén, ahí si miran la pantallita, ahí abrió Rubén. Bueno, a ver si lo están viendo. ¿Cómo? Ahí estamos. Ahí estamos. Hicimos un afiche, es un poquito más chico que un A4, para que podamos pegar en los diferentes lugares, las clínicas por las que se está orando, en el hospital, en algún comercio del centro y demás. Así que los que necesiten que nos vayan diciendo, que nos pasen un WhatsApp y que nos digan yo necesito 4, yo necesito 3, para no imprimir de más de vicio. Está el emblema que tenemos en los grupos caseros y la invitación a sumarse. Así que los que quieran de estos afichitos que nos vayan pidiendo, y así de esta manera también se difunde en la campaña de oración. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Marcia, si abrís el micrófono, te voy a pedir si podés orar por salud, por los enfermos. Anoche lo operaron a Lucas Vidiuk de apendicitis, hoy a la madrugada recién salió de la anestesia, así que vamos a orar general para los que necesiten una oración especial. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Marcia. Bien. Señor y Padre, te damos gracias, te bendecimos, te agradecemos por todo lo que ya hemos podido compartir, te agradecemos por cada hermano, y en esta hora, Señor, de manera especial, Señor, queremos interceder por cada una de las personas que están enfermas, en cada lugar, Señor, en cada rincón. Rogarte, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu piedad por cada uno de ellos, Señor, en especial por tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y por todos los que hemos tenido testimonio hasta ahora, que han estado enfermos y han podido salir bajo tu mano poderosa. Gracias, Señor. Bendice, visita cada uno de los lugares, Señor. Quita el temor de las personas, ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a seguir intercediendo y clamando, Señor. En este momento me acuerdo, y es también de la ciudad de Córdoba, donde vive mi hermana, en Ticino. Recién esta semana han llegado casos de COVID, y ellos están muy preocupados porque es un pueblito chiquito, ya hay 5 casos, y Señor, te ruego por ellos. Te ruego de manera especial, mi hermana pedía oración esta mañana, y Señor, tú eres fiel y verdadero, Señor, y tú estás en cada rincón, no hay nada que escape de ti. Visita a los enfermos, Señor, fortalécelos, guía a los médicos, está en cada cosa, en cada lugar. Gracias, Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Esteban, si tenés algo, si hay algo más. No, solo se me había ocurrido preguntarle a Norma y a Juan si tenían algún dato de Lucas para que nos cuenten.
Bueno, gracias. Hoy a la mañana Lucas ya nos estaba escribiendo justo cuando estábamos en la reunión, por eso quitamos el video. Cero fiebre, que era algo que nos preocupaba porque ayer el cirujano le decía a Flor que, bueno, que el posoperatorio, como fue agarrado ahí justo a tiempo, que el Señor nunca llega tarde, así que nuestro agradecimiento al Señor por haber estado en estos días, ¿no? Que se hizo medio intenso, medio largo, pero bueno, que tenga un posoperatorio rápido, pronto y sin ningún problema. Gracias, gracias a todos por estar orando. Gracias, Norma, a vos, Juancito. Estamos orando, hermanos. Muy bien. ¿Alguna otra cosita, Rubén? Bueno, no, Rubén no sé si está o no está. Constanza, te veo con la guitarra en la mano todavía. Ahí apareció Rubén. Un segundito, Constanza. Rubén, Café. ¿alguna cosita más? No, que teníamos el micrófono cerrado. No, nada más. Solo que gracias a Dios los trabajos en la iglesia siguen avanzando. Esta semana vamos a estar con instalación eléctrica y revoques internos y externos, así que va todo de acuerdo al plan. Estamos animados con eso, nada más. Qué bueno escucharte, Rubén. Me tranquiliza un poco. Estaba hablando acá él, pero como estaba cerrado el micrófono, nadie lo escuchó. Tengo el mal de Arabella. Constanza, a ver, ahora sí. Sí. Presente. Bien, Constanza. No nos querés, después nos saludamos, ¿no? Y hay cumpleaños de Juan, de Raúl el mismo día. Con una canción. ¿Tienen alguna sugerencia? Bueno. Mirá. No, dale, tenés libertad. ¿Sí? Sí. Mirá, les estoy dando la posibilidad de que pongan una canción ahí en el chat, si quieren. Dale. ¿Te acordás que cuando al principio de la cuarentena habíamos dicho de cantar Yo quiero darte gloria, Señor? Dale. ¿Te acordás, Connie? Sí. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Incluso todos los males han sido para bien. A ver. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Vamos, vuelta. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso la cuarentena ha sido para bien. Buenísimo. Y ya que estás con la guitarra en vivo, para los cumpleañeros, vamos, ahí las chicas, vos, Damaris. Podemos cantarlos todos juntos, si quieren activar el micrófono. Dale. Se haga lío. Es el cumple de Patri hoy, y fue el cumple de Rubén, de Juan, no, Raúl. Raúl, Juan Schubert. Juan. ¿Y quién más? Juancito. ¿Se quedan parados los cumpleañeros, todo el resto nos sentamos? Sí, dale, por favor. Vamos. ¿Vamos?
Vamos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que te bendiga y te haga feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! Grandes. Bueno. Muy bien. Creo que está todo, así que... Bien, bien. Álvaro, Sí. si no quedó en claro, ay, me mareó. Me mareé el asado. Este viernes las esperamos a todos a las 22 horas. Por acá, por Zoom. Bueno, bárbaro. Viernes 22 horas por Zoom. Álvaro. Sí. Juan Vidiuk. El viernes nació la nena de Leo, al que le están haciendo la casita. De Leo y Joana. Está internada porque está un poquito amarillita, pero Ya nació. Ay, qué bueno. el nombre es Cataleya. Qué bueno. Gracias, Juan. Buenísimo.